Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos, familiares, ou você que está assistindo a este vídeo. Nós estamos num tempo onde não podemos nos reunir e nós nos propomos a fazer algumas lives, sempre de segunda e terça-feira, aqui no canal do YouTube, mas hoje eu não consegui devido à minha internet, mas eu espero que com este vídeo nós possamos continuar a louvar, engrandecer o nome do Senhor e também a partilhar da palavra, para que a palavra do Senhor seja o nosso sustento nesses dias. Então, eu convido você a iniciarmos este momento louvando ao Senhor Jesus. Nós teremos a companhia da nossa querida irmã Egli e ela estará conduzindo o louvor conosco. Então, eu espero que você esteja reunido com os seus familiares e que juntos possamos louvar ao Senhor. Boa noite, família de Deus. Nós vamos estar louvando agora com o cântico do nosso inário no CTP, número 76, Ser Engrandecido. Louvem comigo. Desta linda narrativa da história de Ruth, para que juntos possamos extrair alguns princípios da resiliência. Então, o tema que eu gostaria de conversar com vocês nesta noite é resiliência em tempos de crise. No capítulo 4, então, do livro de Ruth, dos versos 14 e 15, onde nós focaremos aqui para iniciar a nossa conversa, tá bom? Então diz assim o texto: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Queridos, provavelmente você já tenha ouvido falar da história de Ruth, do livro de Ruth, da história de Noemi com Boaz. Mas se você não ouviu, eu vou apenas dar aqui um panorama do que aconteceu e através deste relato nós extrairemos alguns princípios para a nossa vida. É muito interessante ver como essa história é linda, né? O livro de Ruth contém uma maravilhosa história, não só de um romance, não só do companheirismo de uma nora e de uma sogra, mas também o texto, né? O livro, ele é em torno da fidelidade. O eixo que une essas histórias
essa história familiar é a fidelidade. Tanto a fidelidade de seres humanos, né? A fidelidade dos relacionamentos humanos, mas a fidelidade de Deus para com o seu povo. Então retrata essa fidelidade de Deus para com os seus filhos e filhas, cumprindo a promessa, a aliança do Senhor com o seu povo. No entanto, essa história na qual o livro de Ruth apresenta é uma história muito instável, é uma história cheia de desafios, de perdas, de revoltas, né? Tudo começa com Noemi e seu marido Elimeleque, quando eles ainda estavam em Belém de Judá e por diversas necessidades eles têm que sair do seu país e em busca de sustento, em busca de provisão para sua casa, em busca de de uma nova vida com dignidade, né? Então eles vão para uma cidade, para um Moabe, né? Em busca de sustento. Mas o conflito vai ganhando então proporções gigantescas, né? Quando Noemi então vive a sua primeira perda. Elimeleque morre, deixando então a Noemi viúva com seus 2 filhos, que é Malom e Quilion. Passado um tempo, o texto vai nos falar que houve outra tragédia. Noemi e as suas 2 noras, Orfa e Ruth, perdem então os seus maridos, e Noemi perde então os seus filhos. Então a narrativa já não era mais a história de uma viúva com os seus 2 filhos que constituíram novas famílias, mas era a história de 3 viúvas. Passados, então esse tempo de perda, né? Noemi se encontra só, sem chão, sem marido, sem os seus filhos, sem esperança, amargurada. E ela toma então a decisão, após saber que lá na sua cidade natal, Deus havia se voltado para com seu povo com misericórdia, dando a eles a possibilidade de ter novas colheitas. Então havia uma fagulha de esperança em voltar para a sua terra, mesmo sabendo que ao voltar não é tão fácil assim. Ela era apenas uma mulher, uma viúva, continuaria não tendo valor algum. Então, mas ela resolve voltar e deixar com que as suas noras trilhem os seus caminhos, conquistem nova família, né? Então acontece o diálogo entre Noemi e as suas noras, pedindo que elas assim ficassem ali na sua terra, voltassem para a casa das suas mães para refazer a sua vida, buscar um outro caminho para o seu destino. E então, após uma longa insistência, a órfã então resolve sim voltar para a casa da sua mãe. E Ruth não. Ruth se apega a Noemi e não aceita essa proposta e segue Noemi então para Belém de Judá. É válido, queridos, percebermos, né, que esse contexto dessas mulheres era extremamente frágil, delicado. Elas eram realmente discriminadas e ali só estavam 2 mulheres voltando para um lugar, né? Ruth seria uma estrangeira na cidade de Noemi, mas ela encara o desafio, ela não desampara, ela age com um amor misericordioso, generoso, bondoso para com Noemi, a sua sogra. E a história, então, ela se desdobra, elas chegam, há um personagem que entra na história, que é Boaz, e ele se torna o resgatador, ele faz todo o trâmite para reaver o direito das posses do falecido esposo de Ruth e Noemi, e em toda a ordem ali para fazer um novo casamento, para se apropriar e dar então aos falecidos
uma descendência, né? Ele toma as propriedades, toma a Ruth como esposa, para que assim a memória, né, dos falecidos não se perdesse e Noemi então pudesse ter o seu sustento, pudesse então ter reescrito uma nova história, não vivesse mais à margem da sociedade. E a partir dessa figura de Boaz, então, que entra na história dessas duas mulheres, uma grande reviravolta acontece na sua vida. Mas o fato é que antes de tudo isso acontecer, havia muita amargura no coração de Noemi. Havia muita revolta contra Deus. Havia muitas crises dentro do seu coração, né? E nós podemos perguntar nestes momentos como é que nós estamos lidando com tudo que está acontecendo à nossa volta, né? A primeira reação de Noemi, foi ter o seu coração amargurado, foi ver com a lente momentânea para toda a situação e reter só aquilo que era mal, desagradável, triste, e se apropriar daquele sofrimento e então ter o seu coração profundamente amargurado diante de Deus e diante do seu próximo. Mas, por outro lado, a história tomou outros rumos, a graça de Deus esteve sobre a família, a casa, a história daquelas duas, e a generosidade de Ruth para com Noemi tornou, né, com que essa história mudasse. Então, ela que nunca deixou faltar nada de alimento para sua sogra, ela que se desdobrava em ir até os campos de Boaz e buscar o alimento, e com a ajuda, a generosidade de Boaz, então a história foi mudada. Queridos, há um velho ditado que diz que nós não podemos controlar os ventos que sopram no nosso barco, mas nós podemos ajustar as velas para chegarmos ao nosso destino. Isso é uma das características de uma pessoa resiliente, né? Eu acredito que nesses tempos há necessidade urgente de nós buscarmos a resiliência. E o que é resiliência, né? A resiliência é essa capacidade do ser humano de viver mudanças, de viver e extrair das mudanças coisas profundamente valiosas para seguirmos em frente. É atravessar, é pular o muro, né? É passar pela ponte, é perceber que sofrimentos irão acontecer, dificuldades, muitas pedras estarão no nosso caminho, muitas provações, muitos momentos difíceis que nós muitas vezes não iremos entender, mas compreender que de tudo se extrai uma lição, de tudo nós podemos olhar com um outro olhar. E no desenrolar da história de Ruth, de Noemi, há então a presença do resgatador de Boaz, que ao casar com Ruth, eles geram então Obed, e Obed se torna um neto de Noemi, o qual veio para ser para ela a nova alegria, para ser a esperança da vida daquela mulher, para continuar a sua genealogia, a ponto de ser uma mulher que está na genealogia do Messias, né? Essa breve história, queridos, ela apresenta inúmeras lições, mas uma das lições é nos mostrar como nós buscamos atravessar esse tempo, como nós buscamos nos ajustar a esses novos acontecimentos, seja o isolamento social, seja o convívio direto 24 horas com familiares, seja com a criação agora dos filhos, nesse tempo, principalmente as crianças que
estão nascendo neste período, né? Como que nós temos a resiliência diante dos relacionamentos que agora estão à distância, né? Como nós vivemos esse tempo de instabilidade econômica, de perda de emprego, da enfermidade que assola todas as nações, como encontrar a resiliência para passar por esse tempo de muitas pessoas estarem sendo diagnosticadas com suspeita do Covid-19 e talvez você tenha já um na sua família. Como viver com essa tensão, como viver com esta crise, com tantas outras catástrofes, acidentes que sempre assolaram a vida da humanidade, né? Sem perder a fé. Como enfrentar tudo isso sem cair na amargura, como estava no início da narrativa Noemi, amargurada, perdendo a sua identidade, falando para todos que não precisavam mais chamar ela de Noemi, mas sim de Mara, porque o seu coração havia estado amargurado. Ela estava sobre os seus ombros a perspectiva de que Deus havia mandado todas aquelas amarguras, aquelas tempestades para ela. Sem dúvida, queridos, um dos grandes potencializadores para a vida de Noemi ter sido mudada, né, foi o amor. Primeiramente, o amor de Ruth para com ela, né? Esse amor generoso, esse amor empático, esse amor que se doa, esse amor que busca na solidariedade, na compaixão, o movimento, né? O movimento para a mudança, né? O movimento para passar pelas dificuldades. Ela então se desdobrou para buscar ali o alimento, buscar o novo rumo para a vida das duas. O segundo fator é a fé, queridos. No desenrolar da história, eu desafio você a ler de novo, a ler toda a história narrativa desta família. Você verá que quando Noemi percebe que Ruth está vindo sempre cheia de alimentos para casa, ela está vendo que Boaz está sendo generoso, ela consegue perceber a graça de Deus, a misericórdia de Deus sendo derramada sobre a vida delas. E então ela percebe, ela tem a sua fé renovada, ela tem então o seu coração batendo de novo com novos propósitos, com esperança, com felicidade, com uma nova lente para ver toda a situação. Paulo, em Romanos 12, ele nos diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Eu acredito que isso precisa ser uma das ferramentas que nós precisamos trilhar nesses momentos, né? Muitas vezes nós não vamos compreender nada do que está acontecendo. Nós não vamos entender as perdas, nós não vamos entender esta crise que vai assolar a nossa instabilidade financeira. Nós não vamos entender o porquê tudo isso aconteceu tão assim de repente, assim como Noemi também não soube explicar. Mas o que nós não podemos nos deixar abater é que a murmuração, é que a revolta tome conta do nosso coração. Por isso, eu gostaria de deixar esta palavra com você, que nós possamos estar firmados em Cristo. Porque se nós olharmos com a lente de Cristo Jesus para essa história de Noemi e Ruth, nós veremos que o resgatador apareceu na vida delas, e assim como aparece na nossa. Na história de Ruth e Noemi, Boaz e Obed foram os resgatadores daquelas mulheres. Nós temos um resgatador, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu por amor a Deus, por amor ao seu Pai, para cumprir a sua missão de ser o resgatador das nossas vidas, dos nossos delitos, dos nossos pecados. É nele que a nossa esperança está firmada. É ele que irá nos resgatar das tribulações,
né? É Ele que será o nosso sustentador. Será não, Ele é o nosso sustentador. Então a minha mensagem, a palavra de Deus para este momento, para os nossos corações, é que nós possamos descansar e ser ousados em proclamar o que o salmista no verso 18, 1 e 2, ele diz: eu te amo, ó Senhor, tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Ele é o nosso resgatador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. É a minha torre forte. Que nós possamos declarar isso, porque foi a partir dessa consciência, dessa perseverança, dessa consciência de que temos um resgatador e buscar esperança nesse resgatador das nossas vidas, que o testemunho, que a vida de Noemi, ela serviu para manifestar a glória do Senhor. Né? No texto que norteou aqui o nosso início da nossa conversa, as mulheres da cidade de Belém, que já conheciam Noemi desde antes dela sair de lá para Moabe, elas proclamaram que o Deus de Noemi, de Ruth, ele era verdadeiramente o Senhor de Israel. O nome do Senhor Jesus foi proclamado, né? Para nós, né, nos dias de hoje, o nosso Deus precisa ser proclamado através do nosso testemunho, através das nossas falas e das nossas ações, das nossas palavras de consolo, de paz para esse tempo de caos. Eu desafio você a descansar nesta palavra, a refletir sobre ela, e eu gostaria de orar com você neste momento. Feche seus olhos. Paizinho querido, nós te agradecemos por esse tempo de comunhão, mesmo que seja pelos canais virtuais, mas nós reconhecemos que a tua palavra tem sido pregada, tem trazido desafios, tem sido a nossa esperança, o alimento para as nossas almas, Pai. Nós aqui estamos humildemente para clamar pelo teu povo, clamar pela tua igreja, clamar pelos teus filhos e filhas espalhados por toda a face da terra, Pai. Filhos que neste momento estão padecendo, filhos que estão sendo acometidos por esta pandemia, mas nós clamamos, Pai, pela tua misericórdia. Nós clamamos pelo resgatador, pelo nosso libertador. Senhor Jesus, atua, Senhor, nas nossas vidas, fazendo com que a nossa fé não se abale, mas ela continue perseverantes, de que a nossa esperança ela está no Senhor, no Deus vivo, no Deus que venceu a morte, e não é a morte, Pai, não é a morte que será o fim, não é a morte o último ponto final, Pai. Nós cremos na vitória no Senhor, nós cremos, ó Pai, na vida plena que o Senhor tem para todos os filhos e filhas. Por isso, Pai, sustenta, caminha conosco, cuida, Pai, ampara, Senhor, todas as pessoas que estão na linha de frente, todas as pessoas que têm se arriscado, Senhor, para salvar outras vidas. Que este amor, essa generosidade que acontece, que está na vida dessas pessoas e também esteve na vida de Ruth para com Noemi, também seja uma linda expressão da tua graça e da tua misericórdia sobre o teu povo. Pai, nos usa, Senhor, e tira do nosso coração toda amargura, toda tristeza, todo medo, ó Deus, todo sentimento que nos afasta de vermos verdadeiramente a tua mão agindo sobre toda essa situação. Ilumina, Senhor, o nosso olhar, para que a partir do olhar de Cristo Jesus nós possamos contemplar as maravilhas que o Senhor tem operado, e para que possamos, diante de tudo isso, percebermos o que o Senhor quer falar para nós. Que as nossas vidas sejam testemunhos vivos de um Deus misericordioso e bondoso, Pai. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Amém, queridos. Eu convido você a finalizar este momento cantando, louvando ao Senhor Jesus com mais uma canção, e
Faça desta canção a tua oração neste momento, a tua declaração de que nós queremos estar diante do nosso Salvador. Eu também desafio você, depois desse vídeo, nós encerraremos, né, depois deste hino, mas que você coloque aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Pessoas que você sabe que já foram diagnosticadas ou com suspeita ou com o Covid-19, coloque os nomes aqui embaixo nos comentários que eu me comprometerei a, durante a semana, orar por todos esses pedidos. Então, fica aí uma boa noite para todos, que Deus os abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre o teu coração e sobre todos os filhos e filhas do Senhor Jesus, hoje e por todo sempre. Louvemos! Nós vamos cantar agora o hino número 203, Quero Salvador comigo.